Só para passar para vocês como é que nós compartilhamos esse curso. Nós dividimos a aula em dois momentos. Essa aula o professor Luciano vai começar. Então, o Luciano vai abordar locais e deslocamentos dos alimentos na Roma do primeiro século, Ostia, Tevere e mercados. Depois, eu vou fazer um panorama histórico introdutório, falando das duas civilizações que mais influenciaram os romanos, os etruscos e os gregos. Na segunda aula, eu continuo e eu vou abordar a questão da alimentação e falo dos soldados, a alimentação dos soldados, talvez se der tempo a gente já vê hoje, até a mesa suntuosa dos imperadores, e como isso é visto e abordado por Sêneca e por que é que ele tem tanto desprezo pelos excessos alimentares, enfim. Né? E na segunda metade, o professor Luciano vai abordar a influência do helenismo nas artes e as suas outras contaminações. Na terceira aula, isso a gente pode mandar por e-mail para vocês também, o professor Luciano começa abordando a cultura material em Pompeia e Herculano através de um texto do Petrônio, que é o Banquete de Trimalcione, que nós passaremos para vocês. E na segunda parte eu abordo a ritualística e as sequências dos banquetes, porque são banquetes, a gente vai falar também da influência grega e etrusca, o papel da mulher, um pouquinho de questão de gênero. Na quarta aula, eu começo falando sobre o documento de Apítio, que chama De Re Coquinaria, e algumas osterias de época. Inclusive, vou passar uns vídeos bem curtinhos de alguns chefes estudiosos italianos que estão executando receitas históricas muito interessante. E o Luciano conclui com arte romana, mosaicos e arte parietal. Nesse conteúdo todo, certamente, tem leituras, vídeos, provavelmente até degustações. Nós temos aqui algumas especialistas em pães, que sabem receitas de pães da antiguidade. Então, se elas estiverem dispostas, a gente pode até brincar um pouco com isso. Então, uma boa aula. Bom, então, boa tarde a todos. E antes de tudo, agradeço a presença de todos, agradeço pelo convite a Isabela, que teve essa ideia um pouco de tratar da história da civilização romana de um ponto de vista mais quotidiano, mais próximo à vida quotidiana, à vida privada, abordando, antes de tudo, a questão da alimentação, que será o foco central. Ao redor da alimentação, a gente vai falar depois de arte, de questões ligadas ao ambiente, até diria, como posso dizer, da construção do ambiente nas cidades romanas, da vida urbana, etc. Como eu não digo assim, a dificuldade em preparar esse tipo de aula é o fato de que imagino que o público aqui tenha interesses muito diferentes, procedências muito diferentes, etc. Então, eu gostaria muito da colaboração de vocês, no sentido, eu vou falar coisas, digamos assim, às vezes óbvias para alguém, outras vezes que podem despertar curiosidades, etc. Então, gostaria muito que vocês até possam me interromper tranquilamente durante a minha fala para nós podermos conversar sobre os temas que cada um de vocês acha mais interessantes, esclarecer algumas questões, etc. Portanto, sintam-se à vontade para a gente conversar ao longo da aula e para colocar as curiosidades que vocês quiserem. Sem problema algum, desde a coisa mais elementar, isto é, o que significa isso, por que você falou essa coisa daqui, um esclarecimento, desde as considerações e comentários que vocês gostariam de fazer. O tema da minha primeira fala é essa, digamos assim, antes de tudo, conhecermos um pouco o lugar, isto é, como era a organização do comércio dos alimentos em Roma, como isso era organizado, como os romanos, como posso dizer, organizavam, digamos assim, na vida quotidiana, a relação com a comida, com a sua, na forma mais óbvia. Isso é onde é que você iria em Roma para comprar, para fazer
compras, onde é que estava o supermercado, onde é que estava o, como se diz, o shopping center, porque existiam já esse tipo de estruturas. Elas foram naturalmente evoluindo ao longo do tempo. Roma começou como uma cidade feita de choupanas, de, como posso dizer, de habitações precárias. Era uma cidade formada por tribos de pastores, a confluência do Rio Tibre. Portanto, começou muito pobre. Naturalmente, ao longo do tempo, ela foi enriquecendo cada vez mais, até a construção de uma estrutura urbana, que, na verdade, é a verdadeira riqueza da civilização romana. Eu, digamos assim, gostaria de destacar esse ponto, isto é, a gente está acostumada a pensar em Roma antes de tudo. Quando gostaria até de fazer uma pergunta: se você pensa em Roma, o que você pensa? Quais monumentos vocês imediatamente lembram? Ou pensam? Coliseu. Claramente o Coliseu, uma das 7 maravilhas do mundo, um anfiteatro, uma arquitetura di marmore, não é? Até na literatura italiana, Roma é sinônimo de arco de triunfo, de arquitetura di marmore, de arquitetura imperial. Não é? Esta é a visão que a gente sempre teve e continua sendo transmitida até pelos mídias mais recentes, não é? Se a gente pensa nos filmes de ambiente, de ambiente romano, a primeira coisa que a gente pensa são as reconstruções dessa cidade de mármore, realizada, por exemplo, por Ridley Scott no Gladiador, não é? Essa ideia de uma cidade de colunas, de mármores, de arcos, de monumentos grandiosos. E Roma era tudo isso, sem dúvida. Ela ficou, durante séculos, o modelo da grande cidade, da capital. Cioè, até hoje, quando a gente fala de uma cidade capital, o modelo é Roma, no bem e no mal, cioè, digamos assim, a Roma imperial. No entanto, a Roma imperial não era só isso. Havia, justamente, talvez a maior riqueza da arquitetura romana e da civilização romana era a infraestrutura urbana. Desde o século XVIII, intelectuais como Piranesi, como Winckelmann, etc., começaram a debater sobre a questão de que era realmente Roma. Piranesi, por exemplo, que foi um grande arquiteto e digamos, grande arquiteto e artista do século XVIII, afirmou perentoriamente que a grandeza da civilização romana estava na construção da cidade, na sua infraestrutura, não só nos grandes monumentos, mas sobretudo justamente no sistema das ruas, do sistema viário romano, o sistema de infraestruturas, os mercados, justamente, até os esgotos. Os esgotos de Roma eram esgotos monumentais, por certos aspectos. Eles resolviam problemas enormes do ponto de vista urbano. Então, a vida urbana não só surge em Roma, mas tem uma sua estruturação fantástica nesse momento. Agora, é preciso, antes de tudo, que a gente pense que Roma antiga, ou melhor, a Roma até o século XVIII, ou começo do XIX, era uma cidade muito diferente da cidade que a gente conhece hoje. Não sei se vocês se lembram, alguém de vocês viu aquele filme que saiu ano passado, La Grande Bellezza? Vocês se lembram que no final do filme o diretor faz uma longa passagem, não é? Você vê Roma numa ótica, numa perspectiva que raramente hoje se vê. E a Roma do Rio Tibre, isto é, ele passa com o barco por baixo das pontes e vê essas paredes enormes de um lado e do outro, todo de travertino, de pedra de travertino, e a gente imagina que Roma fosse assim, desde sempre. Não é verdade. Roma era um porto fluvial. Roma era uma cidade de porto, por muitos aspectos. Era uma cidade alagadiça, era uma cidade à beira do rio, era uma cidade onde, digamos assim, as estruturas urbanas dependiam muito do transporte através do Rio Tibre.
Tudo isso si perdeu com a unificação italiana. Quando Roma si torna o reino, capital do Reino da Itália, em 1870, devido às inundações que periodicamente aconteciam na cidade, o governo italiano decidiu de acabar definitivamente com esse problema e criou um sistema de, como se diz em português, de construções para, digamos assim, a beira-rio, grandes muralhas a beira-rio, para conter o rio. Mas isso significou também o fim, digamos assim, da relação da cidade com o próprio Tibre. Portanto, os portos foram fechados, a navegação no rio acabou sendo cada vez mais menos importante. E assim, digamos assim, nós perdemos o que era realmente o coração da economia romana até o século XVIII, o comércio fluvial. Esse comércio, vou agora começar a passar algumas imagens. Esse comércio fluvial levava as mercadorias do mar, que chegavam normalmente, a maior parte delas chegavam ao porto de Ostia, o porto de Ostia antiga, a cidade de Ostia ainda hoje é o porto, digamos, de Roma, mas perdeu progressivamente importância, seja por causas naturais, isto é, pelo progressivo, como é que se diz, preenchimento, não é? O rio Tibre foi preenchendo progressivamente a boca do rio, a sua própria boca, o seu próprio estuário, e, portanto, os barcos que antigamente podiam navegar mais facilmente no rio, hoje não podem mais passar, e o porto si dislocò sobretudo ao norte, na cidade di Civitavecchia, é ali que hoje é o maior porto do Lazio. Mas, na época de Roma, o porto de Ostia, como diz a própria palavra, Ostia, tem a palavra Ostia, vem di ostium, che significa porta. Portanto, era a boca do rio, era a porta da cidade, até a Idade Média. Era um porto fortificado, não era um porto que possuía fortificações importantes. Os imperadores romanos, tanto, digamos assim, sobretudo na época imperial, ele foi reconstruído e com infraestruturas cada vez maiores. No slide que eu estou apresentando, nós vemos duas intervenções que foram realizadas no porto de Ostia pelo imperador Cláudio, da dinastia Giulio-Claudia, portanto no primeiro século depois de Cristo, e por Trajano, que foi um imperador que se preocupou muito com a infraestrutura da cidade, e no segundo século, e nós encontramos o porto de Cláudio, à esquerda, e o porto di Trajano, un grande porto esagonal che servia giustamente para proteger os barcos, inclusive com as suas fortificações. Do porto de Ostia, os barcos levavam os navios para, justamente, através do Tibre, para a cidade de Roma. Em Roma, isso talvez volte depois, seja melhor ver antes o que era a área mais importante, a área comercial mais importante da cidade. O rio Tibre, que é aquela linha azul. Obrigado. O rio Tibre, que é aquela linha azul
que vocês veem aqui, vem justamente do norte de Ostia e atravessa a cidade antiga. Essa linha marcada em preto são os cercos de muros de Roma. Os antigos muros, o primeiro cerco de muros é esse daqui, que remonta à época dos reis. Depois tem um segundo círculo e, finalmente, os grandes muros aurelianos, que circundavam a cidade, construídos durante o terceiro século depois de Cristo. O rio, portanto, descia na cidade, essa é a ínsula Tiberina, e aqui havia o Portus Tiberinus, isto é, o porto onde normalmente chegava a maior parte das mercadorias. Não era o único porto de Roma, mas era o porto mais importante. Nesta área, incluída entre o Circo Massimo, que é essa struttura aqui que ainda hoje se vê em Roma, e o Colle do Palatino e o Colle do Campidoglio, era o coração comercial da cidade antiga. Hoje, a Roma moderna está toda nesta área. A cidade moderna mudou completamente a sua estrutura devido à atração exercitada pelo Vaticano. Não é? Hoje a Roma é toda orientada em direção do Vaticano, mas antigamente ela era completamente estruturada ao redor do Colle Palatino e do Campidoglio, que eram as acrópolis, as áreas sagradas. No Campidoglio havia o Senado, que era a assembleia mais importante da República Romana, mas que também durante a época imperial teve uma grande função política. No Palatino, o Palatium era o lugar onde mais tarde, era antes de tudo o lugar de fundação da cidade, mas mais tarde será o lugar de residência dos imperadores. Não é? O Palatium é o Colle Palatino, de que o palácio hoje significa isso ainda, não? A relação com esse lugar, o Palatino. Nesta área, nessa planície entre entre as duas colinas e o rio, o porto, existia o Foro Boario, que era um dos foros, digamos assim, o foro significa algo como praça, como lugar de praça, como lugar plano, que era o primeiro lugar de mercado, de fato, construído em Roma. Esse remonta ao século VIII, a presença de estruturas na cidade, comerciais nessa área da cidade. E, ao longo do tempo, naturalmente, isso foi progressivamente transformado, reconstruído em formas cada vez mais importantes e monumentais. Na verdade, em Roma existiam várias, nessa área que eu estou falando, entre o Foro Boario, o Velabro, o Celio, existiram ao longo do tempo várias estruturas comerciais. Elas eram chamadas justamente de fori, que não é o foro que toma o nome do imperador, que era um lugar normalmente, eram grandes praças porticadas ou grandes lugares abertos, onde acontecia a vida pública, sobretudo a vida política e jurídica, além da vida comercial no sentido da lei, não é? Mas eles eram parte de uma estrutura chamada o Forum Venale, isto é, as praças das vendas, não é? A venale é o que se vende em latim, portanto, o que se pode vender em latim. Portanto, havia várias estruturas especializadas. Isto é, havia um Forum Vinarium, que era onde se vendia, como diz a palavra, o vinho, naturalmente. Depois um Forum Piscarium ou Piscatorium, que era o lugar onde se vendia peixe. Um Forum Olitorium, onde se vendiam frutas, legumes, azeite, derivados, digamos assim, da terra, produtos da terra. Havia depois um fórum chamado Forum Cupedinis, que é um pouco mais difícil de interpretar. Há várias
várias opiniões sobre a etimologia, mas provavelmente significava o lugar onde se vendiam produtos, como se diz, as iguarias, produtos de pastelaria, confeitaria, produtos de luxo, digamos assim, alimentares de luxo. Provavelmente cupidinis era uma deformação da palavra cupidinis, cioè isto é o foro das delícias, o foro da delícia, o foro das coisas doces. Havia um fórum suarium, que era o foro onde se vendia o gado porcino e todos os derivados da carne do porco. Havia um foro boarium, que era o boarium, que é a parte do gado bovino, isto é, onde se vendia gado, etc. Tanto o foro era sempre algo entre o mercado e a feira, portanto existia a presença de gado vivo e de produtos do gado. Havia um fórum chamado de Archemonium, onde desde a época republicana se vendiam os produtos importados da Grécia e do Oriente. Ali também produtos de luxo. E finalmente havia um fórum Pistorium, onde se preparava o que era a pizza dos romanos, onde era, digamos assim, chamado laganum, ou o que hoje a gente chama em Itália de focaccia, isto é, um pão com azeite e sal e pouquíssimo. Ali existiam também as saline, isto é, lugares de depósito de sal, e era pão, azeite e sal. Era isso que se vendia comumente, junto com as outras iguarias já preparadas. E finalmente havia dois outros fóruns dedicados ao mercado das lãs, o Fórum Lanarium, originariamente era o foro para a venda das ovelhas, depois vira um foro onde se vende lá linho, tecidos e outras, sobretudo tecidos, e finalmente o Fórum Caprarium, que na verdade é mais uma, como posso dizer, uma hipótese dos estudiosos, porque existe em Roma um lugar chamado Vicus Caprarium, onde se imagina que existisse um mercado especializado para o comércio das cabras ou do gado, digamos assim, desse tipo de animais. Essa era, digamos assim, a estrutura comercial mais simples, isto é, o grande lugar onde normalmente se comerciava. Vocês já veem que, porém, existiam especializações já muito marcadas, como uma distribuição na cidade dos vários lugares. Existiam depois um outro tipo de estruturas, de edifícios, que eram típicos dos romanos, e foi uma invenção dos romanos, que seria algo que a gente hoje chamaria de shopping center, isto é, o chamado macellum. Eu pronuncio o latim ainda da maneira como se pronuncia na Itália. Eu sei que aqui no Brasil se usa um tipo de pronúncia um pouco diferente. Não sei se a Isabella usa qual das duas. Você usa o italiano, mas normalmente a gente pode chamar de, in italiano si diria di macellum, cioè na pronúncia italiana si fala di macellum, na pronúncia mais adotada no Brasil seria macellum, porque o C si lê duro, não é? Originariamente ninguém sabe como falavam os romanos, naturalmente, mas o que os estudiosos acham é que na época romana do Império, etc., a pronúncia não era aquela atual, que é aquela da Igreja Católica, que foi se modificando ao longo do tempo. Portanto, há uma tendência a pronunciar, a tentar reconstruir a pronúncia a partir dos tratados de gramática romana. E a gente sabe, por exemplo, que a C em Roma era dura. Portanto, era macellum e não macello, nem macello, era macellum.
in italiano essa palavra si conservò, esiste in italiano la palavra macello. So che in italiano macello significa açougue, seria o matadouro. Seria o matadouro da cidade, si chiama di macello. Na época romana, o macello era uma outra coisa, era um grande centro, um grande edifício. Começaram a ser construídos justamente no primeiro século antes de Cristo, que reunia, digamos assim, muitas lojas, onde se concentravam vários tipos de lojas. E, portanto, existiam alguns que eram famosos pela grandiosidade e pela beleza, inclusive. Era uma arquitetura muito interessante. A gente vai ver alguma coisa, o que resta, o que ainda. Um dos primeiros foi o Macellum Liviae, isto é, foi construído por Augusto em homenagem à sua esposa Livia, e foi a primeira grande estrutura que durou mais ou menos 150 anos, depois foi destruído por um incêndio, foi reconstruído posteriormente, se encontrava na collina do Esquilino. O Esquilino é uma das 7 colinas de Roma, da Roma antiga. O maior de todos era o Macellum Magnum, ou também chamado de Macellum Maximum, que foi construído pelo imperador Nero. Não é? Ele é sempre megalomaníaco, construía até mercados de uma dimensão gigante. E é interessante que os arquitetos desse mercado, esse Severus e Celer, foram os arquitetos que trabalharam para Nero também para a sua residência particular, a Domus Aurea, a chamada Domus Aurea, que era uma estrutura gigantesca em Roma, uma residência imperial gigantesca. Então, esse mercado, na verdade, respondia, era o lado público de uma residência imperial muito importante. Depois a gente vai ver como mais ou menos ele era. E o mais bonito de todos, talvez, do ponto de vista da arquitetura, da funcionalidade, é o mercado de Trajano, aquele construído pelo imperador Trajano no segundo século, no começo do segundo século, e, digamos assim, que ainda hoje pode ser visto como estrutura ao lado dos foros imperiais. É uma estrutura de tal beleza, de tal eficiência, que ela serviu de modelo também, por exemplo, para a construção no Renascimento, não é? Sobretudo dos palácios dos grandes mercantes florentinos do Renascimento. E havia uma grande área comercial ao redor justamente ao redor do Foro Boario, entre o Foro Boario e o Palatino, chamada o Velabrum, que era o lugar, digamos assim, onde existiam vários tipos de comércio, era a área comercial da cidade. Ali estavam os banqueiros, os cambistas de moeda, os mercantes de materiais de luxo, etc, etc. O modelo comercial romano, naturalmente, de Roma passou a outras cidades da província. Não é? Um exemplo importante é o mercado, se vocês quiserem se documentar, por exemplo, é o mercado coberto de Pompeia. Não é? Vocês sabem que no século XVIII houve essa surpresa de encontrar por baixo das cinzas e dos detritos da erupção do Vesúvio uma cidade inteira que era Pompeia, não é? Herculano, Pompeia, etc. A partir do século XVIII, então, nós somos muito bem informados sobre a estrutura comercial, sobre as estruturas cotidianas de Roma, muito mais de quanto se sabia antes. Bom, uma das estruturas interessantes de Pompeia é o mercado coberto. Isso é um grande pórtico que servia, digamos assim, para o comércio, sobretudo de alimentares. Mas talvez o mais impressionante de todos seja o chamado Templo di Serapide, em Pozzuoli, perto de Nápoles também. Porque este lugar é um lugar um pouco estranho.
Como Pozzuoli è una cidade che si incontra a poca distanza di Nápoles, no cammino che di Roma vai para a capital da Campania. Ela tem uma particolaridade, é uma cidade que sobe e desce, cioè, devido a um fenômeno particular da terra che si chiama di bradisismo, a costa, ao lado de esse trecho da costa, vai subindo e descendo conforme as atividades vulcânicas que acontecem embaixo, come se houvesse uma bolha di magma, não é? Che vai se, come dizer, vai se enchendo durante certos períodos e vai baixando durante outros. Na época em que os romanos ocupavam aquela região, a terra era muito mais alta. Então, digamos assim, a Pozzuoli romana si incontrava a um determinado nível. Na época moderna, ela desceu. E, portanto, hoje, boa parte daquela cidade está embaixo do mar. Essa estrutura do mercado é uma estrutura che sobe e desce. Justamente, ao longo do tempo, ela emerge. Então, quando foi vista pela primeira vez, como si trattava di una struttura circolare con colonne arruinadas, etc., no século XVI si pensò che fosse un templo e por isso foi chamada de Templo di Serapide. Depois ele foi subindo ainda mais e si viu che non era un templo, era na verdade uma estrutura circular no meio, talvez com uma destinação sacral, digamos assim, religiosa, mas que ao redor havia todas as lojas, e que aquilo era um mercado, era um macellum, justamente um macellum da cidade di Pozzuoli, que de fato pode ser hoje visitado. Eu vou mostrar uma imagem depois. Não, prefiro chegar a isso depois talvez, como a última imagem é fácil chegar. É isso. Cioè, aquela que você vê lá em cima é a cidade atual de Pozzuoli. Embaixo tem essa estrutura circular com a colunata, não é? Que é o centro. É, na verdade, uma estrutura central, provavelmente coberta com um teto plano, che servia come centro. Havia provavelmente um altar, porque a gente deve pensare che o mercado... interessante isso. Vocês sabem de que vem a palavra grega polis, não é? Polis, que dá origem à cidade, ao que nós chamamos de cidade. A nossa palavra vem de civitas, que é uma palavra romana, che na verdade non diz respeito, vejam como é, nas línguas neolatinas o significado sempre si movimenta. Civitas não é física, não se refere à cidade física, se refere à comunidade. A civitas é a comunidade dos cidadãos, não é a cidade como objeto físico, como lugar físico. Ma ela passou a dar significado, a significar cidade, no nosso sentido. Em grego, cidade vem de polis. O grego é uma língua que é mais antiga, naturalmente. Polis vem do verbo vendo. Isto é, polieo em grego significa vender. Então, a cidade polis é o mercado. Como surge a cidade, se a gente pensa? São duas coisas que fazem surgir a cidade. A primeira, o interesse comercial, cioè isto é, ter um lugar onde vender e comprar o que precisa. Mas onde é que você vai vender e comprar? Quais são os primeiros lugares onde
as pessoas se reúnem para vender e comprar? O mercado ainda não existe, porque digamos, estamos falando de um tempo em que a cidade ainda não existe. Por que a cidade se chama de polis? Estou dizendo que se chama de polis porque vem de um verbo grego que significa vender. Então a cidade é um lugar de venda, é um lugar comercial por excelência. Mas por que surge lá? Por que as pessoas vão lá para comprar e vender? Pensem bem, onde é que as pessoas vão para comprar? Antes de tudo se reúnem. Mesmo os inimigos, porque, digamos assim, entre tribos inimigas, qual é o lugar seguro onde você pode ir para comprar e vender sem apanhar? Um templo, naturalmente. É preciso um lugar religioso. Cioè, o primeiro lugar, os homens se reúnem por dois motivos. O primeiro motivo é muito material, comprar e vender o que você precisa, o que você não tem. Mas o segundo motivo é achar um lugar seguro, isto é, um lugar religioso, que seja protegido em relação a todos os outros, que seja reconhecido como sagrado por todos aqueles que se reúnem lá. Então, a polis é duas coisas, é o centro comercial, mas é o centro religioso também. Você precisa ter um templo, precisa ter uma ara, precisa ter um lugar de sacrifício para poder, digamos assim, comprar e vender. E é também, se vocês pensam, o lugar de nascimento do direito, porque através como dizer, de compras e vendas e dos problemas que tudo isso envolve, que surge a ideia justamente de codificar um direito, mesmo que seja um direito não falado, de uso apenas, e que esse direito seja protegido por um Deus, porque senão todo mundo pode questionar se existe uma estrutura religiosa que garante mais ou menos uma certa terceira idade, isso pode talvez funcionar. Então, ainda em Roma se mantinha esse vestígio do caráter religioso dos mercados, cioè sempre ao lado do mercado existia um templo, ou mais de um templo, existia uma ara, mais de uma ara, e normalmente tudo isso era ligado às confrarias, isto é, aos grupos de comerciantes que trabalhavam nesses mercados. Portanto, existiam altares dos cambiadores de moedas, existiam templos das divindades padroeiras dessas confrarias, alguma coisa que lembra um pouco as cidades portuguesas, não mudou muito a coisa, cioè, quer dizer, as estruturas romanas continuaram ao longo da Idade Média e sucessivamente foram em grande parte mantidas. Bom, voltamos atrás. Você só me disse se eu estou falando muito para não te atrapalhar. Tá bom. Então, no tempo que resta, vamos ver um pouco quais são os... Então, o Foro Boário era o mais antigo e o principal da cidade. Repito, era um foro destinado sobretudo ao comércio do gado bovino. Ele se encontrava na área que era delimitada por esse monumento que ainda hoje se vê. Quando eu mostro estas imagens, na verdade eu estou mostrando imagens de tempos muito diferentes, não é? Porque o Foro Boário foi utilizado como lugar comercial desde o VII século, VIII século antes de Cristo. As estruturas que nós hoje vemos são da Idade Imperial. Portanto, esse daqui, por exemplo, o chamado Arco degli Argentari, gli Argentari eram os trabalhadores da prata, é um arco construído em homenagem ao imperador Settimio Severo já no final do II século depois de Cristo. E hoje ele está incorporado nessa estrutura direita que é a igreja di San Giorgio al Velabro.
Portanto, è un vestigio che foi reutilizzato, diciamo assim, como base di una igreja posteriormente. Esse era o portão de entrada do mercado. Vocês devem imaginar que havia um grande recinto, grandes paredes que se atravessavam entrando dessa porta. No Foro Boario existiam 3 templos muito importantes. Um era chamada Ara Maxima Hercules Invicti, isto é, a Ara Maior, o altar mor, seria o altar maior dedicado a Hércules Invicto, a Hércules vencedor. Hoje essa estrutura não existe mais, mas existe esse outro templo que era chamado Templo di Portumno, isto é, a divindade que protegia os portos, e também chamado Templo da Fortuna Viril, que era, assim, ainda hoje é um templo, assim, um edifício muito interessante nessa área de Roma. A estrutura atual remonta à época de Augusto, mais ou menos. Antigamente os templos eram todos de tufo, de material mais pobre. Augusto e os imperadores os reconstruíram quase todos de mármore sucessivamente. Só para antecipar uma coisa que talvez a Isabella vai dizer, essa estrutura é uma estrutura de origem grega, não é? Os romanos imitavam a arquitetura grega. No entanto, esse tipo de templo tem também alguma coisa de etrusco na sua estrutura tolos. Portanto, a gente vai ver que os romanos sintetizaram um pouco dessas duas civilizações. Uma outra estrutura, uma outra obra curiosa que se encontrava come che si chiama, no Foro Boario, era a chamada Boca della Verità, que todo mundo hoje, todos os turistas, eles encontram no átrio da Basílica di Santa Maria di Cosmedin, em Roma. Acho que a gente chegou até a fazer um passeio lá uma vez. E todo turista que vai lá coloca a mãozinha, porque tem uma lenda que se você é um mentiroso, a mão morde, não é? Você fica mordido pela mão. Na verdade, essa grande máscara de mármore, ela tem um diâmetro de quase 5 metros, era a boca de uma cloaca, a boca de um esgoto. Cioè, era o que servia para, na praça do Foro Boario, recolher as chuvas, não é? A água da chuva. Portanto, hoje é utilizado como curiosidade, não é? Como objeto na cidade de Roma. E por que tem essa cara? Porque os rios, a água, os deuses das tempestades, para os romanos, eram representados como velhos, barbudos, cabeludos, etc., indicando a abundância, não é? Das precipitações, da água, etc. Esse daqui é o Arco di Giano, também se encontrava na área do Foro Boario. Aquela ali que vocês veem no fundo é a igreja de San Giorgio al Velabro, e essa era uma outra entrada, um outro monumento que se encontrava na área dos mercados. Janus era, a esse ponto podemos dizê-lo, era uma divindade ligada à paz, mas também ao dinheiro. Portanto, os mercantes tinham uma devoção particular em relação a essa divindade. Do lado do Foro Boario se encontra as ruínas do chamado Pórtico de Ottavia, que não tem nada a ver com o mercado, porque era um pórtico, era um edifício público que foi construído pelo imperador Augusto in memoria da irmã Ottavia. Portanto, o Pórtico di Ottavia. Só che durante a Idade Média
devido à proximidade com o Foro Boario e com o Porto Tiberino, ele foi utilizado como mercado do peixe. Portanto, virou o mercado do peixe de Roma durante muito tempo, mas só apenas por uma proximidade, por aproveitar estruturas. Vocês devem imaginar o seguinte: Roma, na época do Império, na época di Trajano, tinha aproximadamente, talvez mais, di 2 milhões de habitantes. Cioè, era uma cidade que não tinha comparação no mundo. Cioè, 2 milhões de habitantes, para chegar a uma cidade de 2 milhões de habitantes, a gente deve chegar em Londres no século XIX. Entendeu? Cioè, quer dizer, era uma cidade enorme e muito concentrada, porque as distâncias não eram fáceis. Então, eram edifícios de mais de um andar, às vezes 3, 4 andares, muito precários, feitos de tijolo, de madeira, etc., frequentemente sujeitos a incêndios. Então, era uma cidade até difícil, muito difícil. Mas imagine isso, no século VIII, isto é, 3 séculos depois da queda do Império Romano de Ocidente, a cidade tinha menos de 70 mil habitantes. Cioè, quer dizer, de 2 milhões em 3 séculos passou a menos de 70 mil habitantes, que se concentraram todos ao redor do Vaticano, porque era a área que se podia defender mais facilmente. E todo o resto, que aconteceu? Era um campo enorme de edifícios em ruínas. Edifícios abandonados em ruínas e que serviam como canteiro de obras. Cioè, na verdade, perdão, como canteira de pedras. Era muito mais fácil você fazer cal triturando uma coluna do que buscar a pedra em um outro lugar. Era muito mais fácil você utilizar os muros romanos para construir uma casa do que fazer o tijolo numa olaria. Então, durante mais ou menos 10 séculos, os romanos construíram a Roma moderna saqueando ou retirando material da Roma antiga. Foi só no século XVI que se começou a repensar essa questão. E, na verdade, o que aconteceu, digamos assim, só no século XVIII ou XIX, que de fato cessou ou acabou completamente a política de destruição dos vestígios romanos. Então, a Roma moderna nasceu, de alguma forma, reutilizando grande parte da Roma antiga. Finalizando, bom, eu falei do Foro Boario, esse daqui é uma planta da Roma antiga em que foi retirado, cioè em que está destacado o Forum Olitorium, isto é, o mercado da frutta, que era delimitado por 3 templos: o templo da Spes, isto é, o templo da esperança, o templo di Juno Sospes, isto é, Juno Sospite, e finalmente o templo un altro templo di, se non sto ingannato, di Janus. Esse daqui era... aquela grande estrutura que vocês veem à esquerda, que parece um teatro, é um teatro. É o Teatro di Marcello. Isto é um grande teatro que foi depois reutilizado durante a Idade Média como residência. A família Savelli occupò esse teatro e o transformò numa fortaleza. Portanto, ainda hoje se vê em pé, nessa área existia um mercado da frutta. É um teatro que foi construído na época de Augusto também. Ali, onde fala foro, está vendo? Foro Olitório, foro Olitório, aqui embaixo.
Ali tem um pórtico, o Pórtico de Minúcia, o Teatro de Marcello. Aquelas colunas que vocês veem cravadas na parede da igreja de San Nicola in Carcere são as colunas do antigo templo de Juno, que foi incorporado naquela igreja. Portanto, esse basicamente era a margem do mercado do Foro Littorio. Hoje, quando vocês vão em Roma, passa do lado do Campidoglio e vê o Teatro de Marcello no fundo. Era aquele o lugar onde estava. Finalizzando o Macellum. O Macellum Maximum, aquele do Nero, a gente não sabe mais como é. Si diz che talvez esistesse un'area che oggi è occupata por uma igreja, a igreja di Santo Stefano Rotondo, também perto do Coliseu, e si incontra, a única cosa che a gente sabe è, além, digamos assim, de alguns vestígios que foram encontrados em escavações, é retirada dessas moedas, em que se vê de um lado o perfil de Nero e do outro lado a construção como ela era. Era provavelmente um grande edifício de 2 andares com um espaço central coberto por uma cúpula. Os escritores antigos dizem que era uma cúpula considerável, era de um diâmetro notável, e era uma das construções comerciais certamente maiores e mais importantes de Roma. E esse daqui talvez seja, gostaria de concluir com essa que talvez é a infraestrutura mais interessante e mais bonita da Roma antiga, que são os mercados de Trajano. O mercado de Trajano se encontra em aquela área aqui, che si incontra immediatamente ao lado do foro di Trajano. Trajano aveva mandato costruire un enorme foro, una grande piazza porticata con una basilica, a Basilica Ulpia, edificios termais, edificios públicos, etc., immediatamente ao lado do Colle do Quirinale, ele havia construído os mercados. Para fazer isso, para achar o lugar para construir o mercado nessa posição, o imperador mandou desbancar uma parte da colina do Quirinale. E deixou, a cosa genial foi que o arquiteto utilizou o desbancamento em vários níveis e criou aqui uma enorme exedra, esse lugar semicircular aqui, para recolher todas as lojas, não é? Para criar um mercado coberto. E esta é o que hoje ainda existe, o que pode ser visto quando você passa pela rua, la Via dei Fori Imperiali, em Roma você pode ver ainda esse conjunto. Esse embaixo são os antigos mercados romanos. Aqui estava, digamos assim, a parte de cima. Essas são construções da época do Renascimento ou da Idade Média. E essa daqui é uma torre medieval chamada Torre delle Milizie, che foi construída durante a Idade Média, por volta do século XI, aproveitando das estruturas do mercado antigo. Como vocês veem, isso é uma coisa muito bonita, porque o mercado di Trajano si transformou, como eu disse, em um protótipo para a arquitetura do Renascimento. Os edifícios dos grandes mercantes florentinos, os Strozzi, como si fa, o próprio Palazzo Medici Riccardi, na base desse si ispirou nesse modelo do mercado di Trajano, assim como com essa ideia da fila de janelas no andar superior. Rafael também trabalhou com esse modelo. Então, digo assim, foi considerado durante muito tempo um protótipo de edifício não só comercial, mas de nobreza muito elevada, para uma estrutura a caráter funcional e mercantil.
Bom, eu encerraria aqui para, digamos, deixar também um tempo para perguntas, se vocês quiserem. Querem colocar alguma... precisam de algum esclarecimento? Essa parte superior era moradia? Não era... No, a parte, no, uma boa pergunta, perché io non tive tempo para dirlo. O mercato romano derivava da agorà grega, não é? Che è un portico, erano praticamente grandes praças porticadas, com pórticos, embaixo das quais se abriam lojas. Essa daqui que vocês veem são as lojas que se abriam embaixo de um pórtico que começava aqui. Esse era tudo coberto. Então, aqui havia uma coluna com um altar, provavelmente uma frente para a entrada. Aqui havia colunas, deviam haver colunas, porque aqui era aberto, aqui era coberto. E aqui havia as lojas. Essas lojas eram tanto lojas comerciais como as chamadas, como é que se chamavam? Os thermopolium, bares, cafés, o que a gente chamaria hoje de bar, de café, que se abriam em direção do pórtico. Em cima, essa outra parte não era de habitação, mas era de depósito. Normalmente, o comerciante tinha na sua loja, tinha um balcão aberto para a rua. Não é? Ele falava diretamente com o cliente na rua, ou o cliente podia entrar na sua loja. Em cima tinha uma escada de madeira que levava ele para a parte de depósito, onde estava guardada a mercadoria, que é essa parte daqui. Vocês devem imaginar que ali se vendia muita comida, portanto também peixe seco, coisas que estragava facilmente. Então, um dos grandes problemas a se resolver era o problema da ventilação, da iluminação, para evitar que a mercadoria estragasse muito facilmente. E repito, esse valeria um estudo só sobre os mercados, porque os romanos eram grandes construtores de mercados. Eram, digamos assim, uma das especialidades deles eram os edifícios comerciais, justamente. Bom, mais perguntas? Tem algum hotel próximo aí? No hotel atual, moderno? Sim, claro. Tem vários lá na área dos fóruns, você encontra vários. Agora não tenho na cabeça os nomes, mas certamente tem. Inclusive, uma observação, o peixe fresco era uma iguaria, porque tinha o problema da conservação. Como é que você faz chegar um peixe fresco na cidade de Roma? Então, alguns mercados tinham tanques para a conservação do peixe vivo. Então, ele era transportado em tanques, né, naturalmente puxado por cavalos, então uma coisa bem complicada, aquela água, o peixe, então era uma coisa lenta, muito cuidadosa. Obrigada. Muito cuidadosa e... Nada, era só para comentar isso, que nesses mercados também, quando se vendia Peixe, você tinha tanques para conservar o peixe vivo. Do contrário, você deveria vender esse peixe salgado, já, né, para... Sim, salgado seco, e, portanto era mais difícil, mais conservado. Sempre. Bom, era isso. Bom, a esse ponto, se não tiverem mais perguntas, sim, diga. os comerciantes pagavam taxas para ficar com a loja. Para quem que era? Direto para o vendedor? In grande parte era para a administração imperial. Não? Era, digamos assim, em Roma, na verdade, existiam magistraturas e ofícios que se ocupavam dos mercados. Existia, por exemplo, a magistratura que mais fazia isso era o erarium, isto é o que seria o Ministério da Fazenda, digamos assim, que se encontrava na época republicana no Templo de Saturno. Portanto, era o templo, os sacerdotes de Saturno também, que por tradição tinham recebiam também os dinheiro e administravam os mercados. Que eram as condições de higiene nessa época?
Olha, até que para ser uma cidade de 2 milhões de habitantes, a higiene romana não era das piores, porque não temos notícias de enormes pestilências, de problemas muito graves. Assim. Quer dizer, existiam, havia problemas naturalmente dessa natureza. Como? Mas, digamos assim, o sistema romano de esgotos era um bom sistema, era bastante funcional. Digamos assim, teve a infraestrutura urbana, nos casos, digamos assim, das águas pluviais, o esgoto, essas coisas eram relativamente bem organizado comparado àquele de uma cidade moderna, o que sumiu completamente durante depois a queda do período entre assim, Roma e a contemporaneidade. Aí também eram os teatros, né? Porque era em formato de ágora. Não, o fatto do formato in esedra, in semicírculo, è uma invenção, é devido ao fato que o arquiteto aproveitou do desbancamento da collina do Quirinale. E aí ele teve a ideia para concentrar as lojas de trabalhar num perímetro semicircular, mas normalmente os pórticos eram retangulares, onde era Não tinha os espetáculos, teatro. Não, esse não é um teatro, esse é um mercado. Isto é, você deve imaginar que aqui embaixo desse pórtico havia comércio, compras e vendas. E na praça, também na frente, havia o mercado. Era um dos grandes mercados de Roma. Essa coisa da infraestrutura deles, veio deles ou de alguma herança grega? No, isso que, digamos assim, o Piranesi diz justamente, isso é uma especificidade dos romanos, cioè o crescimento urbano de Roma não tem a comparação com aquele das cidades gregas. As cidades gregas comparadas com Roma são cidades absolutamente insignificantes. A própria Atenas portanto, como posso dizer, é um tipo de organização que foi típica dos romanos. Agora, isso pode ser visto, e alguns estudiosos pensam que possa ser também uma herança de tipo etrusco, porque, por exemplo, os etruscos eram grandes, se sabe, antes dos romanos, eram grandes engenheiros hidráulicos. Trabalhavam sobretudo com a questão dos canais, das águas, do regime das águas. Porque vocês devem pensar que todas essas áreas, tanto na Toscana como aqui perto de Roma, são áreas aluvionais, são bocas de rios, etc, etc. Então, a ideia de controlar as águas é uma ideia importante, é uma coisa importante. Mas, repito, é absolutamente original da civilização romana o tipo de infraestrutura urbana e de engenharia urbana que eles utilizam. Podemos. Você quer o microfone? Então, pode. A única coisa que eu vou te pedir é acabar a bateria. Deixa eu trocar a bateria. Você aguarda só um minuto. Tá. Tem. Pronto. Tá funcionando. Obrigada. Bom, só vou colocar aqui
dando prosseguimento, inclusive, à fala do professor Migliaccio, porque achei muito interessante ele dizer que materialmente foram aproveitados os restos da cidade para nascer outra cidade. E eu vou voltar um pouco no tempo e vou falar da incorporação de outras duas civilizações para a formação da civilização romana, da cultura romana, que foram a etrusca e a grega. Então, que corresponderia basicamente a um esquema seguinte. Que a alimentação é uma experiência cultural onde existe um consumo que naturalmente é nutricional, mas que ele é principalmente simbólico. Que nós hoje chamamos de incorporação, quando Freud fala que o bebê mama porque o leite é a mãe, ele põe a mãe para dentro, naquela época eles não tinham essa subjetividade. Então, para eles, era o pensamento mágico da incorporação daquilo que um alimento simbolizava. Então, se você tinha um animal feroz, a gente vai começar por Homero, nessa análise de incorporação, a gente vê a distinção da comida dos deuses, do herói e do homem comum, que, por exemplo, na obra de Homero não sequer é citado, né? Então, seguindo essa linha de raciocínio, eu propus aqui apresentar rapidamente quais são essas duas civilizações que influenciaram tanto a formação do Império Romano, porque o professor Migliaccio, ele mostrou o máximo, o ápice do Império Romano, quando a cidade de Roma chega a ter 2 milhões de habitantes, né? E é o declínio total. E eu vou falar um pouquinho até da fundação de Roma. Então, a largada é o mar Mediterrâneo. Eu peguei aqui um trecho do Fernand Braudel, de um livro magnífico dele que chama Memórias do Mediterrâneo para a História e a Antiguidade, que ele diz o seguinte: o Mediterrâneo nem sequer é um mar, é sim um complexo de mares pejados de ilhas, cortados por penínsulas, cercados por costas rendilhadas. A sua vida está ligada à terra, a sua poesia é predominantemente rústica. Os seus marinheiros são camponeses nas horas vagas. É o mar dos olivais e das vinhas, tanto como os esguios barcos a remo ou dos redondos navios dos mercadores, e a sua história não pode ser separada do mundo terrestre que o envolve, tal como a argila não pode ser do artesão que a modela. Quer dizer, esse conceito de Mediterrâneo, o Mediterrâneo é uma grande ilha cercada de terra, que é super bonito, porque todas essas civilizações ao redor do Mediterrâneo, elas de alguma forma convergem no grande Império Romano, né? Então, começando pela Etrúria, a Etrúria, datada do século IX a.C., que ninguém sabe ao certo a origem dos etruscos. Bom, Heródoto dizia que eles teriam vindo da Ásia, quem diga que sejam indo-europeus, enfim. Por que a importância dos etruscos para entender os romanos? Os etruscos, eles ocuparam, tem aqui a Etrúria Padana, que está lá em cima na planície, a central, que pega aqui parte da Toscana, Lácio, tá aqui. Toscana, Úmbria, até o rio Tibre, Lácio setentrional, partes da Ligúria, Lombardia, Emília-Romanha e também Etrúria Campana. E Etrúria também faz parte da Córcega, enfim, uma ilha que está aqui na frente que a gente já vai ver. Por que a Etrúria é tão importante? Porque os etruscos são a única civilização urbanizada, extremamente desenvolvida. Estamos aqui no século X, IX a.C., em relação aos outros povos itálicos, né? E tem uma citação de Tito Livio no clássico História de Roma, que ele explica, no momento de grande carestia de Roma, no século I a.C., ele diz que se não fosse o trigo dos etruscos, eles não teriam como
acalmar a fome de Roma. Então, além de tudo, além deles serem extremamente desenvolvidos como civilização, a agricultura, eles dominavam muito as técnicas de agricultura. E como o Luciano falou, que eles eram grandes hidráulicos, era uma civilização avançadíssima. Então, fazendo uma pequena comparação aqui, antes da fundação de Roma, só para ter uma ideia de como era essa Península Itálica, né, que alguns livros chamam de Itália, e eu considero um pouco precoce. Os povos itálicos, olha só, umbros, sabinos, enfim, latinos, os etruscos estão aqui, os liguri, vêneti, celti. E é muito engraçado que esse mapa eles excluíram a Córcega, porque como a Córcega hoje não é italiana, então eles deletaram, mas a Córcega está aqui, ó, aquela rosinha em cima da Sardenha, no outro mapa, vocês podem ver que aqui não tem. Mas a Córcega, ela existe, ela era italiana até um determinado momento, agora ela é francesa, mas antes ela era etrusca, né? Então, deixa eu ver aquela canetinha que tem aquele laser, Luciano. Obrigada. Prego. Você, por gentileza, repete o livro que você pôs esse conceito mediterrâneo. Ah, sim, pois não. Claro, é Memórias do Mediterrâneo, Pré-História e Antiguidade, do Fernando Brodel. Eu posso passar para vocês depois. Tipo, eu tô pondo para mim. Então, eu estava falando que aqui existe a Córcega, que era etrusca. Então, todos esses povos eram povos... você tem aqui os fenícios, aqui também. Logicamente, aqui nessa pontinha, os cartagineses também, que aqui nesse outro mapa aparecem. Aqui já tem os gregos, a Magna Grécia surgindo, que aqui já tem Roma, os etruscos estão aqui. O que a gente nota que é muito importante quando a gente vai falar de alimentação, de história romana? O rio Tibre, que em italiano é Tevere, porque ele nos seus 20 quilômetros de extensão, ele permitiu muitas civilizações de se desenvolverem às suas margens. Ele era... Você, nessa época, não tinha estradas, era muito complicado o transporte, então ele era uma via fluvial segura, então era muito bom você ter acesso a esse rio, né? E ele foi estratégico por uma série de motivos, porque ele desemboca justamente em Ostia, onde o Luciano começa a história dele, acredito que por aqui, mais ou menos. Então, ele unia o comércio do Mar Tirreno, que faz parte do Adriático, inclusive, desculpa, são vários mares. Então, quais são os mares, né? O Tirreno, o Adriático, o Iônico. Dentro desses mares existem outros mares, existem vários golfos, inclusive. Vocês têm aqui outros mares. Então, quando a gente fala Adriático, na verdade, que a gente está comentando aqui, o Tibre, ele unia o Tirreno à Úmbria, à Toscana, Roma, né? Ele era o grande acesso de comércio, inclusive os etruscos se relacionavam muito com os gregos e com os cartagineses. Então, os gregos chamavam os etruscos de tirrenos, né? Quem eram os etruscos, né? Então, a gente tem essa imagem desse sarcófago, apelidado de obeso, né? O etruscos obesos. Essa imagem passa o quê? Passa uma sensação de opulência, né? De excesso. Pelo visto, eles não estavam passando fome, né? Dá até um pouco aflição essa ausência de pescoço. A gente não sabe se ele tinha pescoço ou não, se essa cabeça foi, né, colada sem um pescoço original, assim, enfim. Até o professor Luciano pode falar alguma coisa sobre essa escultura. Eles chegaram a ser chamados de escravos do ventre, porque eles tinham já uma cultura da mesa, da gastronomia, muito evoluída, né? Os etruscos, inclusive, tem um filósofo historiador sírio, Posidônio de Apameia, que ele diz o seguinte: ele fala, junto aos etruscos, 2 vezes ao dia se preparam mesas suntuosas, tapetes coloridos, taças prateadas de todo tipo.
se fazia presente uma multidão de belos servos, enfeites e vestes suntuosas. Quer dizer, isso é uma pintura parietal da tomba de Leopardi, que fica em Tarquínia, que é uma das maiores cidades etruscas, que inclusive vale aqui um comentário. Vocês já estiveram na Itália, como são as cidades etruscas? Elas têm uma característica clássica, todas as cidades etruscas. Elas ficam no alto, que é uma estratégia de defesa dos etruscos, né? Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, se alguém aqui já visitou uma necrópole etrusca, perto de Roma tem algumas, Cerveteri. É muito interessante a estrutura física, arquitetônica dessas necrópoles. E essa é uma pintura parietal que mostra bem o quanto eles cultivavam a questão da comensalidade e, principalmente, todo o simbolismo ligado à alimentação. Aqui eu achei um descritivo do que eles encontraram no sítio arqueológico entre 4 e 3 a.C., em Blera, né, que é na região da Toscana. Então, eles falam o seguinte, quais são, porque hoje está muito desenvolvida a arqueologia, esqueci o nome agora, que são os estudos dos ossos, e também eles analisam as espinhas de peixe e os restos de sementes e tal. Então, o que eles diziam que os etruscos comiam de acordo com alguns sítios arqueológicos, né? Porcos, aves, ovos, cervo, cabrito, lebres. Então, assim, a gente calcula que eles domesticavam alguns animais e eles comiam alguns também selvagens. E também eles encontraram caroços e grãos, tal como azeitonas, uvas, figos, peras, ameixas, farro, que a gente vai ver daqui, o farro é extremamente presente na Península Itálica, favas e cevada, né? Eu achei muito curioso que eles consideravam alho e cebola afrodisíacos. Então, assim, que eram estimulantes. Pois é, mas aí a gente está entrando naquilo que eu comentei, o simbolismo da coisa. Porque aqui eles dizem o seguinte, que os servos comiam grande quantidade de cebolas cruas, temperadas com pouco sal. Já os nobres comiam com moderação, cozidas ou assadas nas cinzas, que é outra forma de cocção muito recorrente na antiguidade do Mediterrâneo. Né? O alho poró também é um ingrediente clássico da Península Itálica, que a gente vai ver várias receitas. O louro, grandes ensopados de legumes e cereais, que ainda é uma característica da alimentação dessa região da Itália. Farinhas rústicas de cereais, que eles faziam fritelle e focaccia, quer dizer, as focacine, que são pães que crescem pouco, né? Eles são baixinhos, assim. Fruta fresca ou fermentada para bebidas de baixo teor alcoólico, os etruscos produziam ótimos vinhos, mas eles tinham a bebida do dia a dia também. Então, a carne era cozida ou assada, e aí a gente, mais para frente, em outra aula, vai comentar por que a carne cozida e por que a assada, o que ela significa e qual a vantagem e a desvantagem de cada uma delas. E eles usavam muito azeite e vinho, ambos de excelente qualidade. Eles já tinham muito tempo estavam produzindo isso. E é muito interessante quando você visita esses museus ou essas necrópoles, porque são todos utensílios encontrados em tumbas de diferentes épocas. Essa especificamente com esses espetinhos, que é uma coisa que até hoje os italianos amam, e no Império Romano era cultuadíssimo o espetinho, uma coisa engraçada. Essa aqui, esses aparatos todos foram encontrados naquela tumba anterior de Leopardi, né? Porque, enfim, com os carvõezinhos e tal, eles chamam isso de corredo, que seria algo como o enxoval, né, do além-tumba. Então, através das tumbas etruscas, naturalmente a gente tem as classes sociais mais elevadas, mas a gente consegue entender o que eles comiam e como eles comiam, né? Então, os utensílios, como espetar, a carne era cortada em cubinhos, né? Você tem algumas medidas, aqui você tem uma colher, é muito interessante. Então, isso aqui é um metal que está enferrujado, você tem cerâmica, enfim, muito rico esse acervo todo.
E eu achei que valia muito a pena comentar 2 receitas etruscas. Que uma delas, a sopa de castanhas, que são as castanhas portuguesas, que eles chamavam de nozes de Júpiter, é muito bonito porque, além da castanha ser a base da alimentação etrusca, e isso tem a ver com o fato dos etruscos estarem no alto dessas colinas, dessas montanhas, então eles eram povos dos bosques, né? E esses bosques frondosos com essas grandes castanheiras, eles associavam a castanha à coesão familiar. Porque quando você abre o ouriço da castanha, você tem 2 ou 3, às vezes até mais, castanhas, né? Então, eu achei bem bonita essa imagem, esse conceito de que o núcleo familiar está bem protegido ali por aqueles espinhos, né? E, então, aqui já começo passando uma receita que é essa sopa que me parece muito boa, me deu bastante vontade de fazer na época, quando voltarmos a ter castanha, que você descasca as castanhas frescas, cozinha em abundante água com sal, sementes de erva doce, que é outro condimento muito presente na Península Itálica. Depois de ferver por muito tempo, tire a segunda pele e amasse no pilão. Você devolve esse purê de castanha à panela, juntamente com caldo de carne, acrescenta mais semente de erva doce, deixa ferver e serve sobre fatias de pão torrado, salgando a gosto. Então, esse é um primeiro exemplo de uma série de outros, dessa característica das sopas e papas e purês, que isso tem muito na Grécia também, vai ter muito também na cultura romana, e a gente já vê aqui um primeiro caso. Outro caso que também se repete tanto nos romanos como nos gregos é essa forma de assar o peixe, que eles chamaram essa receita de brustico, não sei como é a pronúncia, brustico. É dado a uma singular preparação que se faz com peixe pérsico, muito difundido nos lagos da Etrúria, naturalmente, porque se eles estão em cima das colinas, eles não têm peixe fresco, peixe do mar, né? Então, eles colocam o peixe diretamente sobre o fogo obtido através de gravetos secos dos arredores dos lagos, que eles chamam de gravetos de lago, acho engraçado. Dessa forma, o peixe ficará bem torrado na parte externa e, portanto, antes de ir à mesa, deverá ser raspado, retirada a espinha, sua branca polpa temperada com azeite, vinagre, pimenta em grão e sal. Quer dizer, melhor jeito do mundo de comer um peixe, né? Bom, prego. Uma coisa que essa coisa da castanha, ainda hoje, por exemplo, na área da Toscana e da Ligúria, etc., a castanha ainda seria uma parte fundamental da alimentação, porque são todas áreas, a alimentação dos pobres era a base da castanha, era uma coisa mais fácil de se encontrar. E se faz também, por exemplo, farinha de castanha usada muito para fazer, por exemplo, tortas, como uma espécie de pizza, castanhacho, que faz com Castanhacho. massa, com alecrim e um pouco de óleo, ou se faz uma massa e depois se assa no forno a lenha também. A cozinha de castanha é de fato uma coisa muito antiga. Que ainda está muito presente. Até hoje tem continuidade. E é muito interessante porque, conforme nós vamos observando as práticas alimentares de determinadas civilizações, o que eu acho que um dos dados mais relevantes é assim, qual a topografia, onde eles se encontram. Porque naturalmente existiam algumas cidades etruscas próximas ao mar, onde certamente eles tinham contato com peixes, mariscos, frutos do mar, tal. Mas sempre contextualizar o alimento naquele exato momento, se a pessoa tem acesso ou não. Então, por exemplo, a questão de Roma virar uma grande metrópole e você ter peixe fresco num mercado é uma coisa moderníssima para o primeiro século, porque como é que você transporta esse peixe fresco, conserva esse peixe fresco? Senão você mata todo mundo intoxicado, né? Então, sempre pensando na questão do território. Bem, apresentados os etruscos, vamos para os gregos.
porque foi desse contato importantíssimo dos romanos, conforme eles vão expandindo o império e eles vão dominando as terras. Claro, eles já faziam comércio com os gregos, mas a partir do momento que eles começam a dominar as terras gregas na Península Itálica, o que acontece? Eles entram em contato com os cozinheiros gregos, que eram os mageiros ou os arquimageiros. E eles, naturalmente, estamos falando de oralidade, então isso eram saberes passados de um cozinheiro para o outro, em grego, ao qual os romanos não tinham acesso. Então, conforme a expansão romana vai se apossando aqui dos territórios gregos da Península Itálica, eles vão descobrindo novos sabores, novas técnicas, novas formas de comer, né? Então, aqui, a Magna Grécia, na Península Itálica, durou até 280, após a Batalha de Heracleia, onde, de fato, o Império Romano anexa todas as terras gregas, né? Mas só para a gente entender um pouquinho da dimensão do Império Grego nesse momento. Então, aqui você tem as terras gregas até o século VIII. E aqui, tudo o que o Império Grego conquistou e por onde eles estavam, aqui é uma área, se não me engano, Croácia, eu acho que a Croácia está um pouco mais para cima, que ainda é muito tradicional. Se vocês atravessam da Puglia, por exemplo, vocês podem, isso aqui você veleja em 8, 9 horas, você se sente na Grécia já, né? Bom, eu coloquei aqui só esse comentário que o Pitágoras fundou uma escola em Crotone. Crotone está aqui, né? E ele morre na Puglia, porque no fim a gente considera o sul da Itália, a Calábria, a Sicília, a parte da Campânia, a parte da Puglia, muito mais gregas, né, nesse aspecto. Bom, esse contato com os cozinheiros gregos, o que gera, né? Eles, até então, a videira e o azeite, a uva e o azeite, eles eram estritamente ritualísticos. E eles começam a ver que os gregos, eles usam aquilo no cotidiano deles. Então, os romanos começam... O que eles precisavam? Não só fazer mais comércio, como eles precisavam dominar essas técnicas, aprender a cultivar as oliveiras, as vinhas, né? Que eles vão fazer isso. Eles têm os etruscos que já vão passar esse know-how para eles, mas os gregos também. Em esse período, isso é uma cerâmica ápula da região da Puglia, que é justamente o salto da bota. Nós vemos várias cerâmicas do século III, século IV, onde a alimentação, vários ingredientes, animais, pães, o azeite, vinho, eles são dados em sacrifício, em oferendas, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, Eros, muito provavelmente azeite pelo tamanho Aqui a gente tem um pato, né? Um ramo de oliveira, que muito provavelmente vinho. Não sei se você quer fazer algum comentário, Luciano, em relação a essas cerâmicas. No, esse é um tipo de cerâmica que se chama cerâmica ápula, porque toma normalmente os modelos gregos, também na técnica, mas os traduzem de uma forma mais leve, popular, frequentemente realística, assim. Sim. E, eu fiz essa seleção de imagens para deixar claro que esse início do contato dos romanos com a cultura grega, a gente vê muito o que diz respeito à alimentação ligado à ritualística, ainda não tanto à comensalidade, né? Vejamos por quê. Então, voltando um pouco mais no tempo, no século IX a.C.,
a gente tem na obra de Homero, que eu acho que é um marco para se falar em alimentação na antiguidade, ele distingue os heróis dos deuses, onde os deuses tomam néctar e ambrosia, e a gente vai ver o que os heróis comem, e separa também os homens comuns, que eles absolutamente não têm acesso à abundância de carne e vinho. Então, a dieta do herói, qual é a recompensa do herói que é o defensor da pátria, né? Que gera tanto prestígio? A carne assada, o pão e o vinho. E no poema dele diz o vinho mais doce, né? O melhor vinho. E essa carne podia ser de ovelhas, cabras, sobretudo porcos e bois. Naturalmente, essa carne ela passava por um processo ritualístico, onde cada parte da carne, inclusive a fumaça dessa carne, quando ela era assada, ela tinha um destino, ela tinha um significado, ela ia para alguém, né? E quem era o mageiro, ele era tanto ele era a pessoa que sacrificava o animal e cortava, quanto o cozinheiro. Então o cozinheiro ele tinha um papel muito ambíguo nesse sentido do contato com o alimento, de como lidar com esse alimento. Essa cena é interessante, que é um mosaico siciliano, que mostra Ulisses. Ele vai enfrentar o gigante Polifemo, e a única forma que ele achou para enfrentar o gigante foi pondo uma poção mágica no vinho que ele dá para o gigante, e o gigante apaga, né, e ele fura o terceiro olho. E essa cena é interessante porque o gigante selvagem, ele está com um bicho aqui com as entranhas abertas, né, no colo, tipo, uma coisa de selvageria, em oposição ao herói grego civilizado que dá o vinho com a poção mágica. E dessa forma o herói se safa e supera esse momento, esse desafio, né? Então é até interessante observar esses outros dois aqui com medo, tipo, será que vai dar certo? Será que vai funcionar, né? Porque isso é uma coisa muito curiosa, porque aqui, até uma brincadeira que eu quis fazer, a gente tem outro momento de envenenamento, de magia, na verdade, só que dessa vez é uma mulher, que é a Circe. Essa cerâmica é uma paródia de Ulisses e Circe, né? Então, é um trecho do seguinte: Ulisses prosseguiu seu caminho e, ao chegar ao palácio, foi recebido cortesmente por Circe, que o obsequiou como fizera com seus companheiros. Depois que ele havia comido e bebido, tocou-o com sua varinha de condão, dizendo: Ei, procura teu chiqueiro e vá chafurdar com teus amigos. Porque ela já tinha transformado os outros em porcos, né? E, enfim, ele consegue se safar e tal. Então, quer dizer, aqui a gente tem uma poção mágica, mas como é o herói, uau, ele conseguiu se safar, né? Aqui a gente tem também um encantamento que vem de uma mulher, então, porque na história da alimentação a gente vê a mulher, o papel da mulher na cozinha muito ligado à bruxaria, à feitiçaria, a encantamento, a envenenamento, né? Então é curioso observar isso também, por exemplo, na obra de Homero, né? Bom, o valor simbólico da carne é uma coisa que nós veremos quando formos estudar os banquetes. De qualquer forma, era um alimento, como eu comentei, de valor simbólico muito forte, devido à carga de incorporação, a qual ele estava sujeito, você era sujeito a receber essa carga de incorporação. Então, é sempre ligada ao ritual do sacrifício, né? O caráter religioso conservou-se até o período clássico, de forma que podemos afirmar que a cozinha e o sacrifício aos deuses mantiveram uma estreita relação, como nos aponta a presença dos mageiros, termo funcional que designa ao mesmo tempo o cozinheiro que escalpela o animal e o sacrifica aos deuses, porque você vai comer, mas uma parte desse animal nós vamos dar em sacrifício aos deuses, né? É muito interessante porque, a partir dos estudos da obra de Homero, você tem um divisor de águas, que é o seguinte: quem é, então, uma das definições que nós podemos dar de civilização e homem civilizado? Para Homero, o sinônimo de homem civilizado é o grego,
porque ele tem a cultura, ele tem os seus mitos, ele domina a natureza. Enquanto o bárbaro, que vive em estado de anomia, ele não tem regras, ele não domina a natureza, o que está na natureza, no estado selvagem, ele come, né? Então, esse termo citofagóis, que significa comedor de pão, para o Homero era sinônimo de homem, que para ele queria dizer homem grego civilizado, né? Então, essa distinção a gente vai ver com o Montanari também, quando ele diz que a partir do momento que o homem domina a natureza, domina a agricultura e aprende a fazer pão, porque de fato, se a gente pensar, é uma coisa muito complicada, ele tem que germinar, e você tem que transformar aquele grãozinho num pó, e aquele pó vai virar uma farinha, que aquilo vai fermentar, quer dizer, isso é uma coisa de uma sabedoria, de uma tecnologia que se está simplesmente na natureza, você não vai ter pão. O pão detém em si grande técnica, né? Que os gregos associavam, não só os gregos, mas todas as civilizações associam a mitos, né? É a forma do homem dizer como as coisas acontecem, são os mitos. Então, essa distinção a gente também vê no Lévi-Strauss, quando ele faz a distinção entre o cru e cozido e o podre também, que a gente vai ver mais para frente, que é presente aqui. E é muito interessante porque o contraponto em relação a essa denominação do Homero é a obra do Hesíodo, que, para ele, o heroísmo estava na vida regrada e honrosa do lavrador, onde a disciplina é fundamental para a formação do homem. Quer dizer, a gente sabe que o Deus come ambrosia, toma o néctar, o herói carne assada, pão e o melhor vinho, mas e o homem comum, né? Então o Hesíodo ele vai justamente escrever sobre a vida do lavrador, do homem da terra, né? Então, que a realidade no século VIII era muito diferente, porque o que eles comiam novamente são os purês de legume, pão sem levedura, farinha de cevada. Enquanto na Península Itálica prevalecia o farro, na Grécia é a cevada, né? Então aqui a gente tem essa cena de sacrifício grego, muito provavelmente um pão aqui na mão. Muito bonita essa cerâmica, né? A gente tem aqui. Bom, como é que era a alimentação deles numa forma geral? Pensando, vamos lembrar que o território grego tem 1/5 de terras cultiváveis, ou seja, é uma agricultura difícil. Você tem os animais, eles servem para arar a terra, então a carne, efetivamente, ela tem que ter um caráter sacrificial, porque você não tem animais, né? E um dado muito curioso que eu esqueci de comentar, na obra de Homero, ele não cita o peixe. Ele diz que o peixe não é um alimento digno de herói, nem o peixe, nem a caça, porque ele diz que a caça é uma diversão. Então, você simplesmente caça o animal, você não está caçando o animal para comer, porque isso seria bárbaro. E o peixe, muito provavelmente, porque ele faz parte do caos, do submundo oceânico. Então, até chegar mais ou menos no século V, VI, você não tem essa presença dos peixes e da fauna marinha, nem na arte, na representação artística, nem nas receitas, que nós veremos agora um livro de receitas que é um calendário gastronômico muito interessante. Então, era uma dieta essencialmente vegetariana, né? Tem um personagem do Antífanes que define os gregos como comedores de folhas, né? Que poderiam ser cultivadas ou silvestres. O poeta grego espartano Alcman, ele cita a existência de purês, nós já vimos o que eles chamavam de etnos, típico de Esparta, e da fake, que era eu peguei essa receita, que é um prato de lentilhas, vinagre e alguns condimentos. Outro pilar eram cereais, principalmente cevada, trigo, papinhas, tortas, pães variados, com ou sem levedura. E aí esse escritor, o Ateneu, que se não me engano, ele é sículo, né? Ele é da Sicília. Ele vai recuperar um livro de receitas muito importante do Arquestrato e ele cita mais de 40 tipos de pães. Então, o pão, em todas as civilizações, ele tem um papel muito importante, simbólico. E é muito interessante como a gente começa a observar
como esse pão passa de uma civilização para outra e as suas releituras. Eu achei muito bonita essa terracota dessa mulher empastando, né, preparando o pão. E aqui tem as designações de mageiros, que eram os padeiros, e os arquimageiros, os chefes de cozinha. Só que essa definição, nos livros, ela vai oscilar. Às vezes vão considerar mas de qualquer forma são os mageiros, né? Alguma pergunta? No Império, milênios depois, o padeiro passou a ser importante, né? Muito. Eu tenho uma tumba enorme, monumental, de um padeiro do primeiro século. Você fala assim, nossa, o que ele é um joalheiro? Ele era um joalheiro, porque é inacreditável. Então, aqui tem, eu achei muito interessante o Paul Getty, né, o Museu Paul Getty, ter chancelado esse livro, que é um livro recente, né, assim, considerando as minhas fontes, é um livro recente, só de receitas da Grécia Antiga. Então, eu peguei a receita da fake, que é esse prato à base de lentilhas, só para a gente ter uma ideia do que o homem do campo comia, né, assim, cidadão comum. Então, lentilhas, um caldo, que pode ser de carne, caldo, alho poró, que nós já vimos, cenouras, aipo, cebola, vinagre, mel, né? Azeite, naturalmente, e pimenta. Pimenta é sempre lembrando que a nossa pimenta vermelha, ela é um produto americano. Então, sempre que eles dizem pimenta, é alguma pimenta em grão, né? E coentro, que aqui sai o centro, mas coentro, sementes de coentro. Então, achei muito curioso essa publicação ter dado atenção para o Paul Getty ter investido nisso. Bom, cheguei onde eu queria. O arquestrato, vocês já ouviram falar em arquestrato? Alguém já ouviu falar de arquestrato? Porque arquestrato é o meu ídolo, então gostaria de passar essa admiração para vocês, que é o seguinte, o arquestrato, ele escreveu um livro que é um guia gastronômico, que é considerado um calendário gastronômico, porque ele fez o seguinte, ele viajou, diz ele, né, e esse livro existe, alguns fragmentos, ele viajou por todo o mundo mediterrâneo e ele foi dizendo o que era bom comer de acordo com a época do ano em determinados lugares. Então, e ele é uma obra maravilhosa, escrita em hexâmetros, a gente vai ver, é um poema, eu peguei uma receita também, que chamava Edipateia. Então, para o italiano, tem um estoico que diz, é a primeira vez que eu vi o termo gastronomia, então chamou o livro do arquestrato de gastronomia e chamou o arquestrato de gastrônomo. Então, é o primeiro registro ao qual eu tive contato com os termos gastronomia e gastrônomo na própria antiguidade, né? Para o italiano, eles apelidaram de poema del buon gustare ou delizie della vita, né? Delícias da vida. Para o português, vida de luxo ou lei do estômago, né? E é muito interessante porque essa imagem aqui siciliana maravilhosa desse vendedor de atum, o atum era o peixe mais apreciado em absoluto na antiguidade, né? Então, mais para frente a gente vai ver umas usinas de garum, que era a grande vedete desse período gastronômico, tinha alguns garums caríssimos, eram feitos do melhor sangue de atum, enfim, né? Então, voltando à obra do arquestrato, a maior parte da obra dele a atenção é voltada para os peixes, né? E ele também cita aperitivos e vinhos. Quem imortalizou a obra do arquestrato, para nossa sorte, foi o Ateneu de Naucrate, que ele escreve um livro que chama O Banquete dos Eruditos, que é divertidíssimo, mas é divertidíssimo para quem tem interesse gastronômico, porque é maçante, que são várias... É um simpósio de discussão, ele é enorme, só que ele recupera vários fragmentos do arquestrato, né? Bom, em seu poema, Arquestrato conta como percorreu toda a terra e todos os mares para conhecer as melhores comidas e os melhores vinhos. Então ele cita pães, peixes, carne de caça, modo de produzir e conservar o vinho.
dedica atenção especial aos peixes, indicando os de melhor qualidade. Então, é muito interessante que ele fala o seguinte: se você for a tal cidade, você tem que ir no porto tal, no peixeiro tal, de preferência tal época do ano, e você tem que pedir para comer desse jeito aqui que eu vou te falar. Então, é muito minucioso o trabalho dele. E o gastrônomo, nessa época, era considerado um glutão. Você não tinha distinção de um estudioso, não tinha nada de erudito. Era uma pessoa descontrolada, gulosa, que queria curtir a vida. Então, já começava a entrar num certo conflito com os estoicos. Inclusive, o Arquestrato era conterrâneo do Epicuro. Então, nessa época, se instaura já uma certa filosofia epicurista aí, né? E os estoicos, justamente aquele que cita, que chama esse grego, o Crisipo, ele dá esse nome de gastronomia, mas ele é um estoico, ele critica muito o Arquestrato. Então, desse tema, né, do tema do Arquestrato, quem que vai abertamente tratar dele? Horácio, né? Alguns traços do Edipateia aparecem na obra de Horácio. A comensalidade romana, na forma de comer, a gente vai ver influências do livro de receitas do Arquestrato e, naturalmente, na obra de Apítio, que é o Recoquinaria, que é o último documento que analisaremos. Então, aqui tem uma receita, eu até traduzi, mas se você quiser, Luciano, fica à vontade, está aqui. Que eu achei muito interessante a forma como ele ensina você a comer esse peixe. Que o peixe se chama pamia, que na verdade seria o esgombro, que seria a nossa cavalinha. Enfim, é um peixe com uma certa carne, né? Então ele fala o seguinte: meu caro amigo, para saber o modo com o qual se prepara de forma mais gostosa o pamia, eu te direi. Nas folhas de figo eu o preparei, com um pouco de orégano e, sem dúvida, com gordura. Eu traduzi gordura porque grasso, um tume. Mas ele disse não com orégano, isso é com orégano, não muito, e sem outra gordura. Nada, nem gordura, mais. Nada de gordura. Então, zero azeite, nada. Senz'altro um tume. Eu já entendi, sem dúvida, olha só. Depois de acomodado simplesmente em meio àquelas folhas, eu o envolvo e amarro com junco. Coloco-o ali, debaixo de cinzas quentes, e isso é muito interessante, porque ele fala o seguinte: colamente vou colhendo o tempo. Ou seja, eu vou prestando atenção no tempo, porque eles não tem relógio, em 3 minutos está pronto. Não. Então, vou prestando atenção, não bobeie, né? Colamente vou colhendo o tempo, que esteja bem assado, estando alerta, ficando em alerta, que não queime. Então, eu achei uma pessoa que fez essa experiência dentro de uma telha e assou o peixe nas cinzas quentes, porque era uma forma de você dar muito calor, mas não direto no fogo, como, por exemplo, a receita dos etruscos, né? Que deitavam o peixe diretamente nos gravetos de lago e depois tiravam o queimado. Aqui ele embrulha em folhas de figo e junco e cobrem com as cinzas, né? Enfim, alguma pergunta? Uma tradição do meu país, peixe com folha de penedeiro. Olha só, sim. Bom, os nossos índios, né? Mas essa receita que se usa ainda na Grécia para fazer sardinha. Sim, que é uma delícia, né? No, dizia que a receita se usa ainda na Grécia para fazer alice ou fazer sardinha. É um tipo de receita que se usa ainda. Você ia me perguntar alguma coisa? Não? Bem. Bom, então, qual que é a base da alimentação, né? Principalmente mediterrânea? A tríade alimentar greco-romana, o azeite, o pão e o vinho. Então, como é que eles... a
a quem eles davam crédito de dominar essa tecnologia, essas sabedorias, né? De transformar uma azeitona em azeite, porque não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar uma azeitona direto da árvore. Alguém já fez isso e pôs na boca, mordeu? É horrível. Então, você pensar que aquela frutinha, que é amarga, é horrível, vira o elixir dos deuses, né? É uma coisa que você fala, nossa, mas como é que os caras ficaram nisso? Então, todas essas técnicas, a tecnologia de você transformar algo da natureza em um produto incrível, eles acreditavam nos mitos, foram os deuses que nos passaram esse conhecimento. Então, o azeite foi Atenas, né? Que na cultura romana, Minerva, que é a deusa da sabedoria. Então, você vê nas representações, ela segura em geral, ela segura um ramo de oliveira e a coruja, que é símbolo da sabedoria. Então, essa moeda aqui, a parte da frente é Minerva, mas é muito interessante porque a coruja depois ela se difunde muito nas artes, em mosaicos, em pintura parietal, em moedas, porque agora vocês já sabem que ela representa Minerva, Atenas, né? Bom, Deméter ou Ceres, né? A fertilidade, as estações do ano, a agricultura. Bom, desculpa, eu preciso voltar aqui. O azeite, o óleo, né? Ele começa principalmente ligado à ritualística, à iluminação, porque você precisa de óleo para as lanternas, né? E como condimento, em última instância. Inclusive, quando a gente estuda a questão do corpo dos romanos, com a higiene, né? Você que perguntou sobre a higiene, quando está no ápice, a questão dos banhos, você se unta também de azeite e quando você vai tomar banho, você raspa esse teu óleo corporal, que já é tua gordura com esse azeite, você guarda isso tem uma caixinha que tem uma laminazinha que extrai isso, você toma seu banho e você passa isso de novo. Então, é uma coisa interessante, porque a gente fala, mas isso é ser limpo, né? Mas são outros conceitos, é outra forma de... né? Então, você tem o azeite ligado à questão da iluminação, a ritualística e, em última instância, a culinária. Os grãos, a deusa Deméter simbolizando as estações do ano e a agricultura. O Baco é uma figura central, porque ele vai ser o nosso contraponto na civilização greco-romana, porque ele simboliza o êxtase, a criação, a selvageria. Então, quando você tem uma cultura baseada no homem civilizado, que detém conhecimento evoluído, diferenciado, ele não é bárbaro, não é selvagem, em algum momento, toda essa contenção, essa rigidez, ela vai para o espaço, que é quando entra Dionísio em cena. Agora você está livre, pode pôr para fora. Então, Dionísio está muito ligado, ele é muito restrito à ritualística, porque você não pode ter as pessoas eternamente embriagadas fazendo bobagem, né? Então, aí a gente vai ver o papel do simpósio, né? Em quais condições eles tomavam vinho e qual a medida de água para esse vinho, por que o vinho puro, por que o vinho com água, né? Bem. Bom, chegamos no Império Romano, não sei que horas são. A gente começa o Império Romano, então, na terça-feira que vem. E a gente começa o Império Romano a partir do século I já, quando ele está na sua máxima extensão, que é absolutamente incrível, imaginar o tamanho, a proporção, né, do território romano. Enfim, vou parar por aqui para continuarmos na semana que vem. Queria saber se vocês têm alguma pergunta. Diga. Eu saber a respeito do tipo de trigo. Eu sei que em determinado momento da Idade Média vai ser importante a passagem do trigo sem casca, que é espelta, para o trigo com casca. Eu queria saber quais tipos de
Faz muita diferença. Primeiro, a gente tem que pensar que existem muitos cereais e diferentes tipos de trigo, inclusive. Inclusive o farro, porque a espelta é um tipo de farro. Tem alguns tipos, né? A espelta é um cereal especial porque ele não tem a barbinha, os grãozinhos dele são gordinhos e grudados. Então, assim, a espelta é um trigo diferenciado por si só. Mas a gente tem na região do Mediterrâneo, a partir do Egito, uma série de outros territórios produtores de trigo com diferentes qualidades de trigo. Então, por exemplo, quando eu falo dos etruscos, que eles tinham um trigo muito bom, porque, logicamente, está ligado ao território e ao domínio do homem sobre aquele cultivo, né? Trigo do Egito e tal. Então, eu tenho inclusive eu passei aqui na bibliografia, deixa eu até só um minuto comentar com vocês sobre bibliografia. Tem uma obra aqui, um trabalho publicado que é específico sobre a questão dos cereais e dos trigos, que é esse aqui, olha, do Peter Gansey. Eu não sei se você tem aí. Ele fala sobre fome e produção de comida no mundo greco-romano. É uma publicação de Cambridge, de 88, e ele aborda diretamente as diferenças. A gente vai ver a questão do trigo quando virmos os diferentes tipos de pães. Então, o pão mais branco, o pão mais ou menos, o pão escuro, o pão integral. Tá bem? Sim. Sim. Não. Exato, não, e o custo dele também, né? Porque dependendo de quem você vai alimentar, vale a pena vir um navio de tal lugar. Às vezes, para escravo, eles misturavam palha, né? A gente estava comentando, até eles punham palha no meio do trigo. Enfim, mas a questão do trigo, ela é assim, sociedades mesopotâmicas, onde quer que você vai estudar, o trigo é uma questão, né? É muito interessante. Sim, crescente fértil, Síria. Sim, as diferentes técnicas, né? E as aplicações. Bem. Sim. Nós vamos mandar por e-mail. Eu tenho 2 textos dessa aula. Se vocês quiserem alguma outra informação, se vocês quiserem essa bibliografia também por e-mail, às vezes é mais fácil de copiar e colar e jogar no Google para achar isso em PDF. Não sei se interessa. Então, ótimo. Vocês todos deixaram o e-mail na inscrição? Então, muito obrigada. Então, até semana que vem. Obrigada.